Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Qual o seu objetivo de vida? Que vida você deseja ter? Ou então, qual a sua ambição quando nós falamos a respeito da sua própria vida? Vamos ler juntos 1 Tessalonicenses 4, dos versículos de 9 a 12, que dizem o seguinte: Não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender dos outros. Paulo escreve aqui, então, para os irmãos da igreja de Tessalônica, para os tessalonicenses, e é interessante que ele fala para eles, nesse trechinho que eu li para vocês, ele fala, olha, eu não preciso falar para vocês amarem, porque o próprio Deus colocou isso no coração de vocês e vocês já fazem isso muito bem. A gente vê o amor de vocês, é conhecido por toda a Macedônia, mas eu quero lembrar para vocês o seguinte, eu quero falar para vocês, amem ainda mais. E é interessante porque o amor, ele é uma medida que a gente só soma ou multiplica. Então Paulo fala para ele, olha, vocês estão fazendo muito bem, mas façam ainda mais. Nós, enquanto cristãos, a gente precisa se lembrar disso. Nós precisamos amar. E cada dia um pouco mais. E aí ele continua, ele fala, olha, na versão NVT fala isso, tenham como objetivo. Outras versões que são mais próximas, inclusive, do original, fala o seguinte, tenham como ambição, busquem de maneira apaixonada e forte, essa é a tradução literal, busquem de maneira apaixonada e forte uma vida tranquila. É interessante a gente pensar no mundo em que a gente vive, na situação em que nós estamos, que uma vida tranquila não é um dos objetivos que geralmente a gente coloca lá na nossa listinha de começo de ano, né? O que eu quero para esse ano? Aí a gente coloca lá tudo que a gente quer conquistar, todas as coisas que a gente quer ter. Mas é interessante que Paulo aqui fala para eles, olha, busquem uma vida tranquila. Tranquilo pode ser também traduzido como pacífica, em que vocês descansem. Busquem uma vida tranquila. Esse precisa ser, de acordo com Paulo, o nosso objetivo de vida. Só que não para aí, ele continua ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando conforme as suas próprias mãos. Ocupem-se da sua própria vida. Ou como diz aquele meme, né? Toma conta da sua vida. Busque uma vida tranquila, cuide da sua própria vida, não fica preocupado com a vida dos outros, o que está acontecendo com o coleguinha do lado, e trabalhe com as suas próprias mãos. Encontre dignidade no seu trabalho. É interessante que muitas vezes a gente reclama do trabalho, muitas vezes a gente não entende a utilidade do trabalho, mas o trabalho também é um presente. O trabalho é uma forma que nós temos no mundo em que a gente vive. É lógico que a gente entende, né, que a gente está dentro de um sistema capitalista, a gente entende que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, existe mesmo uma exploração da mão de obra, mas a gente precisa também enxergar o trabalho como um presente de Deus, como uma forma da gente se sustentar, da gente ser abençoado, mas também da gente abençoar. Quando a gente enxerga assim, o trabalho fica mais leve. A gente começa a agradecer a Deus pelo trabalho e a gente começa a ver também no nosso trabalho uma oportunidade de buscar uma vida mais tranquila. E aí ele termina esse texto falando que vivendo assim, os de fora respeitarão o seu modo de viver. Quando a gente busca viver uma vida tranquila, cuidando da nossa própria vida e
entendendo, reconhecendo a dignidade do nosso trabalho, as pessoas de fora respeitam a nossa forma de viver. Que eu e que você, então, possamos amar mais todos os dias e buscar viver uma vida tranquila. Um beijo, tchau, tchau. Deus abençoe.